Eu não sei você, quando vê um filme de ação que tem aquele vilão, sabe, aquele cara que você fica torcendo, você sabe que no final vai acontecer alguma coisa com ele, mas você fica assim, torcendo, bravo, assim, quando o cara se dá bem, aí você vai aumentando, e você está doido para chegar ao final do filme, que aquele cara vai pagar, porque ele é um inimigo do bem, ele merece morrer, ele precisa ser castigado, ele precisa ser punido. O nosso senso de justiça é bem assim, né? Pensa aí em alguma pessoa que ofendeu você, que magoou, que machucou, e que só o amor de Jesus, né? Só a graça de Jesus sendo vivida em mim, para não desejar nem um pouquinho que aquele cara sinta um pouquinho do que ele me fez passar, né? A gente é assim, tem esse senso de justiça, e nós somos pecadores. Imagine um Deus santo sendo traído, sendo ofendido profundamente. Se fosse um filme, a gente ia ficar torcendo pelo bem, né, para destruir o mal, até a gente se lembrar que nós somos os vilões. Nós merecemos, antes do fim, a gente queria ver o cara sofrer um pouco. A gente não ia pensar isso. A gente ia pedir misericórdia. A palavra a qual eu me referi há pouco, que foi lida aqui em 2 salmos. Salmo 117, né? E o outro salmo? 130. Nos 2 salmos está a palavra misericórdia. Eu quero ler com vocês segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Alguns personagens aparecem aí, segundo livro de Samuel, capítulo 9. E vocês vão ver como essa palavra, né, se relaciona com o que nós vamos meditar aqui agora. Segundo Samuel, capítulo 9. Enquanto você procura aí, só lembrando, Davi é o 2º rei de Israel. Todo mundo lembra, o povo era conduzido por Deus. Lá no tempo de Samuel, eles falaram para Samuel: queremos um rei, chega, você está velho, né? Então, e aí Samuel reclama, Deus permite. Não, Samuel, eles não estão rejeitando você, não. O problema deles é comigo. Faz o que eles querem e deixa que eu cuido do resto. E aí Samuel, eles escolhem Saul. A gente conhece a história de Saul, e Saul é alguém que não agrada a Deus, por causa da sua incapacidade de reconhecer que é um vilão. O culpado são sempre os outros, por tudo que Saul faz. E aí Deus, durante os episódios de desobediência, de rebeldia de Saul, Deus fala para Samuel: agora vai lá e fala para ele que acabou, e agora eu vou escolher um rei que me agrada. E Deus escolhe Davi, e todo mundo lembra da história de Davi. Aqui já é quando Davi é constituído rei sobre todo o povo. E se você ler os últimos capítulos, vem falando das vitórias de Davi sobre os povos inimigos, a consolidação do reino. E agora Davi está, depois das vitórias, aquele episódio em que Davi quer construir a casa para Deus. Deus fala: não, Davi, não é para você, não é para o seu tempo, né? Vai ser o seu filho. E Deus promete: eu vou levantar um descendente, aquilo tudo que a gente sabe. E aí Davi está vivendo momentos gloriosos, e chega no capítulo 9 de 2 Samuel. Diz assim, eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. É a mesma Bíblia sua, talvez haja alguma diferença de palavras, mas o sentido, o texto é o mesmo. Um dia Davi perguntou:
será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra perfeita, inerrante, que está diante de nós. Mas nós somos imperfeitos e erramos. Não permita, Pai, que a nossa falibilidade, tanto do pregador quanto dos ouvintes, atrapalhe aquilo que o Senhor, que não erra nunca, quer falar nessa noite. Pedimos isso para a própria glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para o progresso do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Um pouco atrás, lá no livro, no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Esse é o versículo 1 do capítulo 3. Naquele tempo acontecia bastante, e em vários locais ao longo da história foi assim, em que quando um rei de uma dinastia, ou quando alguém subia ao trono, chegava ao poder em algum povo, que não fosse da dinastia, da família, daquele que morreu ou daquele que foi deposto, a primeira providência desse novo governante era mandar matar todos os possíveis pretendentes do reino ou do poder, porque talvez alegando um direito, eles clamassem pelo poder ou levantassem alguma revolta. E algumas pessoas do nosso tempo também pensam assim, que chegar ao poder é destruir tudo o que a pessoa anterior fez, e paramos aqui sobre esse assunto, tá bom? Depois a gente pode conversar lá fora sobre isso. Mas é isso que acontece, é isso que acontecia. Então,
O texto diz que houve guerra o tempo todo entre a casa de Saul, que era da tribo de Benjamim, e a casa de Davi, que era da tribo de Judá. Mas a gente percebe aqui um momento singular na história, um momento de pura graça, de pura misericórdia. E eu quero pensar com vocês rapidamente em que isso tem a ver conosco e olhando para a mesa que está diante de nós. Aquilo que Deus fez por meio do seu Filho, pensar nas lições de graça que há nesse texto. Não se preocupem, não vou fazer 3 pontos, nem 4, nem 10. Eu vou ler o texto e pensar com vocês nas lições que o texto traz. A gente sempre olha para Davi como... A gente sabe que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas alguém sempre diz, mas olha só, até um homem segundo o coração de Deus comete atrocidades. Verdade. Isso é uma lição para nós. Está tudo bem entre você e Deus? Cuide para que continue tudo bem. Porque um deslize pode manchar até a sua reputação de bom crente. Né? Então, aconteceu com Davi, acontece comigo, acontece com cada um de nós. É uma lição. Mas a gente entende por que Davi é chamado pelo próprio Deus de homem segundo o meu coração. Esse é um dos capítulos em que isso aflora com força. Rompe a superfície e pula diante dos nossos olhos. Davi, um dia, está com o reino estabelecido, tranquilo, não tem mais guerra nenhuma, e pensando na grande amizade que tinha com seu amigo, ele pergunta assim, joga a pergunta no ar para os seus servos: será que tem alguém da família de Jonatas, ou da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, meu amigo, que tinha morrido, né, na guerra? E aí alguém lembra que tem um servo de Saul, que é o Ziba, né, a história que nós lemos, e Davi manda chamar. E eu fico pensando na cabeça de Mefibosete. Mefibosete era filho da família inimiga, era um dos que devia ter sido degolado quando Davi chegou ao trono, porque podia ser aleijado, mas estava vivo. Era aleijado, mas não era louco. Podia ser rei. Eu fico pensando, Mefibosete está lá distante, e chega, e o texto diz que é num lugar chamado Lodebar. Lodebar é uma palavra composta que significa, literalmente, sem pasto. Um lugar árido, onde não cresce nada, onde não dá nada. Mefibosete foi esperto, se mandou para bem longe, falou que eu sei lá, é melhor ficar, faz de conta que não tem nada aqui, é só terra, não tem ninguém. Imagina quando a comitiva real chega nos portões da casa do Maquir, onde ele estava, e seu Maquir, aí o seu Maquir sai lá, vê a roupa do pessoal, a carruagem da guarda real. Escuta, o Mefibosete está aí? Imagina o Mefibosete, aleijado lá dentro. Não tem nem como correr. Não dá para correr. E aí é chamado e vem e fala: chegou o dia. Me acharam. É o ajuste de contas. Eu sou o último e minha cabeça vai rolar. E todo mundo sabe que não é isso que o texto mostra. Irmãos, mais uma vez eu quero falar isso. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tem no coração aquilo que Deus tem no coração. A palavra que nosso irmão leu aqui nos 2 salmos. E vocês vão me ouvir falar disso até o final. A misericórdia. É uma palavra hebraica, tá?
Eu vou citar aqui, não é para parecer que eu sei hebraico, não, que eu estudei lá no seminário, mas não sei tanto assim, não. Mas o som dela, sempre que eu ouço, eu lembro do significado. Hesed. Hesed é a palavra que é traduzida lá no Salmo 117, 2, que nós lemos, por misericórdia, né? Porque é grande a misericórdia do Senhor para conosco e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Lá no Salmo 130, que foi lido também, espere Israel no Senhor, pois nele há abundante Hesed, misericórdia. É o amor leal de Deus manifestado por mim e por você, lá quando não existia tempo. Então não dá nem para falar lá atrás, é na eternidade, que é diferente do tempo, não dá para contar. É esse amor de Deus. É a mesma palavra que Davi usa. Existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de Hesed? Esse amor abençoador que vai atrás. E aqui eu quero só destacar o que Deus faz conosco em Cristo. Lembra? Saul era inimigo. Ele se fez inimigo de Davi. Davi era um homem justo, temente a Deus, que apesar dos seus deslizes, tinha o temor de Deus no coração. E quando teve a oportunidade de se livrar de Saul 2 vezes, ele falou, o mesmo azeite que foi derramado na cabeça dele, foi derramado na minha. Quando chegar a hora, eu serei rei. E o colega lá na caverna, Davi, está se cumprindo, rapaz, o que Deus falou é agora, mete a espada e acaba com isso, o cara está te perseguindo. E Davi fala, Deus é que vai cuidar disso. Está vendo um homem com coração de Deus, com misericórdia para com o inimigo? Mefibosete, inimigo, família inimiga, é procurado com graça, com misericórdia. Mefibosete é trazido de longe para perto. Mefibosete é trazido de um lugar que não tem nem pasto para sentar à mesa do rei, para comer como um dos filhos do rei. E naquele tempo, você fazer uma pessoa entrar na sua casa e comer como um de seus filhos era dizer que ele é tão filho quanto os filhos. É isso que acontece na vida de Mefibosete. Já dá para perceber as lições. Esse texto está falando de nós. Esse texto está falando do nosso Cristo, do nosso Jesus, esse que estamos cantando desde o início aqui, e da grande misericórdia de um Deus que nos manda buscar de longe, que vai atrás, traz para perto, nos faz sentar na sua mesa e comer todos os dias como um filho. É isso que esse Deus faz conosco. Eu gosto de pensar na cena. Eu não sei se naquele tempo costumava-se usar muletas ou se Mefibosete simplesmente se arrastava se apoiando com alguma coisa para não machucar as mãos. Mas eu gosto de pensar na hora do almoço, na hora de comer o pão. Absalão, um dos filhos do rei, cabeludão, bonitão, vem, chega. Tamar, lembra, isso aqui é tudo antes de tudo que vai acontecer de ruim lá, depois por causa do pecado. Tamar, aquela menina bonita, vem, chega. Amnon, os outros filhos do rei, vêm todos se sentando à mesa e de repente você começa a ouvir o barulho da muleta batendo no chão.
ou de alguém se arrastando para vir comer à mesa do rei. Mefibosete, adotado como filho, aleijado. E a gente não tinha naquela época a mesa que temos hoje, como é, com toalha. Acho que os irmãos lembram de como a coisa funcionava. É só lembrar da ceia de Jesus lá. A mesa era baixa, quase no chão. As pessoas se deitavam, se apoiavam com a mão no cotovelo esquerdo e com a mão direita se serviam. Nessa disposição em volta da mesa, os pés ficavam para trás. E eu quero que você, como bom cidadão do século 21, imagine uma câmera 360 no meio da mesa. E ela vai girando e pegando o rosto de todo mundo. Não se vê os pés. Na mesa do rei. Todos são iguais. O aleijão, o defeito, a imperfeição, não participa. Ela está fora. Ela está em segundo plano. Ela está deixada para trás. Mefibosete é tão participante da mesa do rei quanto qualquer um. Agora eu quero trazer para nós. Ali estão vários filhos perfeitos e um defeituoso. Na mesa do Senhor, só tem um filho perfeito. Eu e você. Todos nós. Somos todos Mefibosete. Todos aleijados pelo pecado. E é o próprio rei quem nos serve. O único filho perfeito. É ele quem, por graça, por misericórdia, nos recebe na sua mesa. O que vamos celebrar aqui hoje é uma aberturazinha na janela da eternidade, que a gente olha e vê o que vai acontecer, o que vai começar a acontecer e vai acontecer para sempre na eternidade. Todos nós, pecadores, redimidos, acolhidos no palácio do rei, para comer com ele todos os dias eternamente. Só um filho perfeito e todos nós com os pés aleijados para trás, não interessa. Charles Swindoll usa a figura como se fosse na mesa de hoje, ele chama de a toalha da graça, porque na mesa de hoje a gente senta, os pés também ficam para baixo e a toalha cobre os nossos defeitos, os nossos pés aleijados. Aquilo que nos impede de andar nos caminhos de Deus é afastado quando somos trazidos para a comunhão. O que vamos celebrar aqui hoje é isso. Na casa do Pai, na casa do Rei, todos nós somos aleijados. Todos nós somos Mefibosete. Só Jesus é o perfeito. Se você abrir sua Bíblia mais para frente, e eu não quero me prolongar nisso, eu quero que você fique com isso, com essa imagem na cabeça. Na mesa do rei, estão todos ao redor, todos se olham nos olhos, todos participam desse momento, e comer pão juntos na Bíblia é comunhão, é vida junto, que não se resume ao que vamos fazer aqui. É o viver todo dia em comunhão. Quando saímos do culto,
quando vamos adorar a Deus de outras formas fora daqui. Mais para frente, há a revolta do filho bonitão, cabeludo, Absalão. E o rei precisa fugir para se defender, e alguns servos vão com ele, e o Ziba, que deveria ajudar Mefibosete, além de trair, ainda apronta, porque vários servos vão ao encontro do rei enquanto está fugindo, e Ziba chega lá e o Davi pergunta: cadê teu senhor, Mefibosete? Oh, rapaz, ele está aproveitando que o senhor está fugindo por causa do seu filho e diz que vai tomar o trono que é direito dele. Depois que Davi volta vitorioso, Absalão é morto, aquilo tudo, e o texto diz que Mefibosete sai ao encontro de Davi, finalmente consegue montar no seu jumento, isso depois de semanas, né? Quando Davi está voltando, e Davi pergunta: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele fala, e o texto diz que ele não tinha feito a barba, e não tinha, desde que o rei tinha saído, ele não tinha se cuidado. Então, imagina o cara que já é aleijado, todo, né, desfigurado. Ele fala: eu fui enganado, e fala isso para o rei. E quando ele explica, um pouco antes, quando Ziba conta que Mefibosete estava tramando esse golpe, aí o rei fica chateado e fala: então tudo que era dele agora é seu. E palavra de rei é palavra de rei. E quando, no encontro com Mefibosete, ele conta isso, Davi fala assim: eu dei tudo que era seu para o seu servo. Agora a minha ordem é que ele divida tudo com você. E Mefibosete tem uma atitude que para mim é fantástica. Quando ele fala assim, eu quero ler isso, porque não dá só para falar. Por que não foi comigo, Mefibosete? Eu estou lendo 2 Samuel 19, a partir do versículo 26. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este teu servo, eu dizia, vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este teu servo é aleijado. Além do mais, o meu criado falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque olhem o que esse homem alcançado pela graça diz. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei. A gente é inimigo. Eu merecia morrer. Mas o rei me pôs entre os que comem a sua mesa. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? E aí Davi diz: não vamos falar mais sobre isso. Eu decido que você e o Ziba repartam as terras. E Mefibosete diz assim: que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Mefibosete, alcançado pela graça, não se importa de perder tudo, porque o que importa é a honra do rei. O rei continua rei. O rei continua meu senhor. Eu posso perder tudo, mas se o rei for o meu senhor, deixa o que o outro tomou desonestamente para lá. O meu grande tesouro é que o rei continua meu rei. É isso que nós vamos celebrar hoje. Eu e você, alcançados pela graça, participando dessa mesa com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aqui hoje. Ele nos acolhe, Ele nos oferece, por meio do pão e do cálice, a sua obra, nos faz lembrar a sua obra em nosso favor e nos estende mais uma vez
o tapete da misericórdia. Nosso irmão falou que hoje de manhã era para termos sido fulminados pela santidade, pela ira de um Deus santo, a quem nós traímos, de quem éramos inimigos. Mas o que nos sustém até agora é a misericórdia, é o hesed de Deus. Esse amor obstinado por mim e por você. Não porque eu sou bonzinho, porque eu sei tocar e porque você sabe fazer. Não. Deus conhece gente que toca melhor do que eu. Deus conhece gente que sabe fazer melhor do que você, aquilo que você faz de melhor. Estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Lembre-se disso. Quando se levantar para louvar a Deus, para adorar, para tomar o pão, para tomar o cálice, lembre-se da história de Mefibosete. Eu sou um aleijado, mas na mesa do rei, ele me olha nos olhos. Pai, te louvamos por essa história da graça. O nosso Cristo, o teu Cristo, o nosso Senhor e Redentor, conhecedor de cada aleijão, cada imperfeição, porque temos muitos, nos amou, nos trouxe para perto, de inimigos nos transformou em amigos, de gente morando distante nos trouxe para perto, de gente de uma terra sem nada nos põe à mesa do rei e nos recebe, nos olha nos olhos, põe os nossos pés para trás, nossas imperfeições escondidas diante de seus olhos. E nos faz sempre lembrar que estamos diante do Senhor, na tua mesa, por graça e misericórdia. Nós te louvamos por isso e queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória nessa noite. Só o Senhor merece. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez e que vamos recordar hoje aqui. Mais uma vez celebrando, anunciando a morte do Senhor até que volte. Dizendo para todo mundo que o Senhor é o único grande que merece louvor e adoração. Oramos agradecidos em nome dele. Amém.